Epa, beleza. Vamos começar nossa live. Dessa vez a gente começa pronto, mas com um pequeno erro. No começo da live, eu tava vendo aqui um canal na televisão e eu liguei a live nessa tela que tá agora. E nessa tela o microfone é aberto. Então eu acho que eu preciso falar uma coisa aqui no Facebook. Eu vou falar Diário do Pensamento hoje, mas eu acho que vai sair, o Facebook vai silenciar, porque saiu o volume da TV, o Facebook é bem chato com música e com outras coisas que tem propriedade, tem direito autoral. Ele é bem chato com essas coisas. Música, vídeo, TV, Twitch, tudo que tem direito autoral, o Facebook é chato. Galera, eu tô meio ansioso, porque hoje eu fiz um plano aí pra mim fazer meu serviço. Só que eu só quero colocar esse plano pra rodar depois que eu terminar Diário do Pensamento. Como consequência de eu terminar o Diário do Pensamento, quero colocar esse plano pra rodar. Que é nada mais, nada menos do que melhorias pro grupo, pra página e pro Instagram, que são o foco, né? Menos a página é o foco, mas não tanto. Mas o grupo e o Instagram são o foco. E são melhorias para essas duas plataformas. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer Diário do Pensamento toda a terça, eu vou fazer Diário do Pensamento todo dia. Vou fazer 7 dias seguidos de Diário de Pensamento. Então, nossas primeiras meia hora vai ser contando a verdade. Ou coisa que só acontece na minha cabeça. Ou é verdade ou é paranoia. Uma dessas duas coisas. Ou é uma verdade ou é uma paranoia. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o segundo episódio do Diário do Pensamento, que é ou uma verdade, ou é verdade ou é coisa da minha cabeça, ou é verdade ou é paranoia, é o maior babaca de todos. Eu vou contar pra vocês como é que eu virei o maior babaca de todos. Isso tem a ver com o primeiro episódio também. Depois eu vou subir todos os episódios no YouTube. É por isso que eu não queria que saísse áudio agora de outro lugar para o Facebook não silenciar e eu conseguir o áudio original na hora de subir pro YouTube. Como eu contei no primeiro episódio, eu era um garoto e estava tentando me casar com uma stripper. Só que daí, não sei como, as pessoas meio que descobriu que eu era um romântico. E teve pessoa que quis se aproximar de mim, até pessoa da mídia mesmo também quis se aproximar de mim. Quis saber como é que eu era, assim, romântico, com mulheres aqui da minha cidade também. Eu não sei, era uma fase, mas eu vou explicar isso no final. Na minha cabeça elas queriam me roubar. Na minha cabeça elas queriam me roubar, mas não era isso no final. E aí o que aconteceu? Eu não gosto de pessoas babacas. Eu tava achando que eu não ia conseguir me casar com aquela mulher. Que as outras mulheres iam tipo melar, sabe? Ia jogar água no meu chope. O que eu pensei? Ah, como eu não gosto de babaca, eu vou fazer babaquice que eu vou afastar essas mulheres. Eu achei que por eu não gostar de babaquice, as pessoas também não iam gostar, mas aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço não é exatamente o que a outra pessoa não faria ou não gosta. Mas daí eu fiz essas babaquices. Muitas delas eu fiz na minha cabeça, mas algumas não. E aí eu comecei a fazer babaquice. E a mídia ali vendo isso, de olho em mim, esperando eu fazer um circo. Todas as babaquices, inclusive com a streamer lá, com a youtuber. Eu vou ter que falar os nomes, que senão não vai dar pra entender. E até porque eu tô falando a verdade também. Até a babaquice que eu fiz com a Mari não Lasco, que não sei se é paranoia ou se é verdade, isso que eu tô falando. Mas até a babaquice que eu fiz com ela, todas foram tiradas de algum lugar. Nenhuma partiu de mim. Porque eu não sou um cara babaca, eu sou um cara nerd. Mas daí eu fiz babaquice pra tentar afastar as pessoas. E todas vieram de algum lugar. Nenhuma fui eu que inventei, nenhuma foi coisa minha. Ou eu falava coisa que eu via no reality show na TV, ou eu falava coisa que eu via em desenho, ou eu falava frase de futebol. Inclusive a frase de futebol eu me decepcionei um pouco, porque falando frase de futebol no Brasil, eu achei que as pessoas iriam entender e que eu não ia ser julgado como um babaca. Mas ninguém entendia as frases de futebol que eu falava, com exceção dos jornalistas. Mas mesmo até o jornalista me via como um babaca, como um vaidoso, arrogante, cabeça dura. E eu não era nada daquilo, eu só queria afastar a mulherada porque eu achei que eu ia casar com a stripper. Eu falo stripper pra ficar menos, é, menos agressivo, mas ela é, assim,
Ela é funcionária de uma casa de burlesco. Ela é uma acompanhante, pra ser mais menos polido. Uma acompanhante. Aí, e assim nasceu o maior babaca de todos. E eu não sabia que nessa fase, depois de estudando a humanidade, todo mundo vira o maior babaca de todos. Eu só fiquei grilado porque isso aconteceu mais na minha cabeça do que fora dela. Eu queria ter que eu fosse julgado, até incriminado, sei lá, até acusado, ou até que eu tivesse que pagar por coisa que acontecia na minha cabeça, mas não acontecia. Depois eu descobri que era uma fase que todo mundo passa por isso. E assim, e esse maior babaca de todos era o Aurélio Costa. Eu não sei se o povo não assistia esse reality show, eu assistia porque me desligava. Como eu contei no primeiro vídeo, eu sou paranoico e esquizofrênico, e às vezes eu fico com muito pensamento na cabeça. Fico com muito pensamento. E assistir o reality show, de alguma forma, me desligava, porque era o contrário de tudo que eu costumava fazer. Eu não sou um cara que assiste reality show. Eu não sou um cara que assiste reality show. Então eu não era acostumado. Isso me desligava. E aí eu via, porque no reality show, o que faz ele ficar bom? Não ficar bom, mas qual é a essência do reality show? É promiscuidade, briga, festa. São coisas que eu não tenho no meu dia a dia. Nem hoje, eu nunca fui promíscuo, nunca fui briguento e festa eu já tive minha fase, mas era quando eu tinha 18, 17, 18, 19 anos. Aí isso me desligava. E eu via muita frase, eu decorava muito as coisas que eles falavam porque eu via todo dia. Todo dia eu via reality show. Que tinha aqui num canal pago. Que tem ainda num canal pago. E aí eu falava essas frases do reality show. Eu não tô acusando nenhum canal, filho, nem nenhum programa. Só tô falando que eu virei o maior babaca de todos por causa disso. Depois vieram as frases de futebol. E vieram. Eu também falei algumas referências. Que ninguém entendia as referências. Pô, de onde que o cara tá tirando isso? Mas vai ver, podia ser do Iluminado. Podia ser do Christopher Nolan. De um filme do Leonardo DiCaprio. Entendeu? Eu falava essas coisas. Aí ninguém entendia. Todo mundo achava, pô, o cara é mó babaca. Como é que o cara fala isso? Mas eu sei que é uma babaquice eu falar uma coisa que ninguém entende. Depois eu aprendi que ficar falando coisa que ninguém entende é arrogância, né? E não era pra. Eu não queria ser arrogante, né? O meu objetivo, e eu nem consegui completar esse objetivo, era afastar as mulheres. Mas eu não consegui afastar nenhuma mulher, sendo babaca. Porque daí elas queriam. Eu não sabia que isso acontecia, mas daí elas queriam me ensinar uma lição por eu ser babaca. E eu não sabia que isso acontecia, tá ligado? Aí o que aconteceu? Eu fiquei acho que dos 24 até o 26, mais ou menos, tentando casar lá com a stripper. Aí não deu certo. Foi uns 2 anos, 3 anos. Acho que foi uns 2 anos mesmo. Aí não deu certo. Aí quando isso terminou, quando eu desisti, inclusive o povo achou que eu não ia desistir, achou que eu ia ficar lá pra sempre. Mas isso eu não gosto de falar, mas eu vou falar porque agora eu tô falando a verdade. Aqui na minha cidade, a gente tem a mentalidade de se uma coisa não tá dando certo, a gente larga de mão, a gente desiste. E aquilo eu vi que não tava dando certo. Então eu realmente desisti. A não ser que você tenha alguma esperança, alguma coisa. É porque, tipo assim, como eu ia conseguir aquela mulher se eu falava, ah, não, quero te tirar daqui, quero que você seja minha mulher. E ela falou, não, não quero, não quero. Porque eu não sei explicar o motivo, mas dava pra perceber que não ia acontecer, tá ligado? Eu percebi que não ia acontecer. Eu não sei explicar muito bem em palavras como eu percebi isso, mas sabe quando a gente tem um feeling de tipo, pô, essa mulher não gosta de mim? Tive esse feeling. E aí eu larguei mão. Mas nessa época que eu tava tentando, esses 2 anos, eu não era o maior babaca de todos. As pessoas só achavam que eu era. Não, eu era também o maior babaca de todos. Eu também era, porque nessa época que eu imitava os programas de. Os reality show da televisão. Era nessa época assim. E assim nasceu o maior babaca de todos. Quando eu vi que o. Quando eu percebi que o Aurélio Costa tava. Ele já tava sujo por causa dessas babaquices. E, e ele era marcado por ser um babaca, o que, que eu fiz? Eu matei o Aurélio Costa. Que era o meu alter ego, né? Era o meu eu artístico. Era o meu lado bruto. Meu lado puro. Não o lado bruto, mas minha essência. Era o que eu tinha contido dentro de mim pra fora. Quando eu vi que ele tava sujo e era o maior babaca, eu matei ele. Cortei ele. Que eu até chamo depois nos vídeos lá no YouTube de a morte de meu alter ego. Isso eu roubei dos quadrinhos. Eu roubei acho que do Homem de Ferro.
Eu não lembro muito bem qual quadrinho que foi, mas eu roubei de história em quadrinho. Aí beleza, aí eu parei de ser Aurélio Costa e comecei a ser Tom Maia, que eu esqueci de falar no primeiro vídeo. Todo mundo ficou falando pra mim que Tom, e eu era inocente, né? Falei, então você Tom Maia, que eu sou moreninha, e fica Tom Maia. Mas eu era inocente. Aí depois eu falei, ah não, Tom Maia não, vou ser eu mesmo. Aí eu comecei a ser Lucas Costa. Meu nome é Lucas Maia Costa. Aí ficou Aurélio Costa, depois Tom Maia, que é Maia é o segundo nome, e Lucas Costa, que é meu nome normal. Aí agora é só Lucas Costa, não vou mais mudar. E foi assim. Assim nasceu o maior babaca de todos, e assim se proliferou o maior babaca de todos. Qual foi a maior babaquice que eu fiz? Sem ser dentro da minha cabeça. Eu falei uns negócios lá no canal da Marina Nolasco. Marina Nolasco. E as outras eu não lembro. Ah, e as frases de futebol também. Eu não imaginei. Tipo assim, eu até compreendia se a pessoa não entendesse a frase de futebol. Eu não culpo ninguém. Ninguém é obrigado a saber de futebol. Nem se estiver no país do futebol. Ninguém é obrigado a saber de mangá, mesmo morando no Japão. Não é obrigado. Mas eu pensei que por estar no Brasil, eu ia falar essas frases de futebol e as pessoas iam entender. Não ia achar que eu sou babaca por estar falando aquelas frases. Mas elas não entendiam. Elas não entendiam essas frases. Também não entendiam algumas referências que eu usava. Seja de série, de filme, de desenho, de jogo. Elas não entendiam algumas. Mas tudo bem. O que mais que tem sobre o maior babaca de todos? Máscaras. É o maior babaca de todos e máscaras. Eu esqueci de colocar isso. Mas não tinha nenhuma máscara. A única máscara que tinha era o Aurélio Costa. Que estava em transição nessa época. Foi uma época de transição. Na verdade, esse negócio de tentar casar com a stripper não foi uma coisa do nada. Como eu falei no primeiro vídeo, eu ia na casa de Golesco de 2 a 4 vezes por ano. E lá eu conheci a alemã russa. O Neymar fala alemã russa, mas o nome dela mesmo é Monique. O nome que ela usa lá é Monique. E aí, eu comecei a brincar com a Monique, tá ligado? Como eu tinha muita. Como eu tinha afinidade com ela, tinha, eu era mais à vontade com ela, eu comecei a brincar com ela. Falei, ah, eu vou casar com você então. Vou te tirar daqui e a gente vai casar. Eu comecei a brincar, sabe? Eu comecei a fazer essas brincadeiras. E aí começou tudo. Só que daí veio uma fase, veio outra e ela tava no meio disso e ela me ajudou a passar por essas fases também. Vai ter um episódio que eu vou falar desses nomes que eu uso, tipo alemã russa, Lila, Felipinho. É... Aí, mas eu gosto de falar assim desse jeito é porque fica mais fácil de entender. Não é que fica mais fácil de entender, pra mim a cabeça é melhor. Depois, estudando a humanidade, eu descobri que tem muita gente que casa com stripper e depois se mata porque não aguenta, tá ligado? Saber as verdades, não aguenta ver o povo falando sobre a mulher do cara. Eu lendo uns livros aí, eu vi um português, não lembro se ele era poeta, se ele era um romantista. Eu sei que ele casou com uma stripper, um cara lá de Portugal mesmo. E aí a mulher dele era stripper. E aí toda hora alguém vinha e falava alguma coisa da mulher dele. Falava alguma coisa. O que aconteceu? O cara teve uma hora que o cara não aguentou mais. Aí o cara foi e se matou. Eu acho que as pessoas, essas mulheres que eu falei que estavam tentando me separar, me afastar da alemã russa, que é a Monique, tá tentando me afastar, eu acho que eles temiam que eu me matasse, tá ligado? Só que eu não sabia disso na época. Pra mim, ela estava tentando me roubar. Então aí que eu comecei a fazer as babaquices, por não saber. Eu vi mais casos de pessoas também que cometeram suicídio por causa disso. Eu não sou nem o primeiro a passar por isso, nem vou ser o último. Mas daí, na minha cabeça, como eu já tinha estudado, eu não tinha estudado ainda, na verdade. Não tinha estudado ainda esse português que se matou e outras pessoas que se matou. A única referência que eu tinha era do Dali, do Salvador Dali, que também casa com uma stripper e vive a vida inteira com ela. Não sabia do Cazuza, não sabia do Mano Brown, não sabia do Felipe Neto. Não sei se o Felipe Neto passou por isso. Tem cara, mas eu não sei se ele passou por isso. Inclusive o Felipe Neto eu chamo de Felipinho. E a Kefra de Lila. Mas eu não sabia. Eu tô falando a verdade, tenho que falar a verdade em tudo agora. Não posso falar só meia verdade. Eu não sabia, tá ligado, que isso acontecesse. Só que as pessoas já sabiam. Elas já sabiam disso. Outra coisa que eles fizeram também, por eles saberem disso, eles venderam a minha imagem pra mídia de um cara promíscuo e babaca. Porque assim as pessoas iam ter raiva de mim
E eles iam querer me afastar da alemã russa, da Monique. Sendo o maior babaca de todos, eles não iam querer que desse certo, que eu tivesse sucesso nessa empreitada. Eles iam querer que eu me fodesse, que eu me afastasse delas. E aí, como eu agia de forma babaca, mesmo dentro da minha cabeça e menos fora da minha cabeça, tipo assim, 80% foi dentro da minha cabeça. Então eles venderam essa imagem minha de maior babaca de todos. Pra quê? Pra me afastar dela. Porque eles temiam que eu cometesse suicídio. Porque muitas pessoas que casam com stripper cometem suicídio. Mas eu não. Claro, eles não me conheciam, não conhecem a minha cidade também, não conhecem a mentalidade do povo daqui. Então eles acharam que eu ia ficar lá pela eternidade. Que eu precisava de uma. De ter, que tinha que ter uma intervenção dos caras. Mesmo da mídia ou fora da mídia. Porque senão eu ia continuar lá pra sempre. Eu não gosto de falar isso, mas eu não ia continuar lá pra sempre. Na primeira, na segunda, na terceira vez que ela falasse que eu não queria sair de lá, eu ia desistir. Mas eu não falei isso pra ninguém, que senão eu vou parecer ingrato. Eu não quero parecer ingrato. Gratidão é uma coisa muito bonita e eu quero demonstrar gratidão. Mesmo se for uma. Não é uma falsa gratidão, porque depois que eu desisti da alemã russa, eu comecei a sentir raiva. Aí entra os youtubers. Claro que eu não conheço os youtubers, mas eles me ajudaram nessa fase que foi depois que eu parei de ir lá. Que daí eu comecei a sentir muita raiva. E aí o Felipe Neto e a Kefra me ajudaram nessa raiva. Aí eu senti esse desejo do suicídio. Mas eu não cheguei nem perto, mas tinha o desejo. Mas daí eles me ajudaram. Me ajudaram nessa fase. Agora, por que, que eles venderam a minha imagem de babaca depois de tudo isso? Eu não entendi muito bem. Mas eu acho que era porque, sei lá, todo mundo que passa por isso, que eu vou explicar lá na frente, que é uma fase, tudo isso é só uma fase, ou fases, depois parece que todo mundo que tenta casar com stripper passa por essas mesmas fases, entendeu? Mesmo eu tendo feito isso mais dentro da minha cabeça do que fora dela. Mesmo ninguém tendo prova de que eu era isso. Mesmo ninguém, com exceção da Mari Nolasco. Mesmo, mesmo eu teimando. Parece que todo mundo tem que passar por essas fases. Quem tenta casar com stripper. E eu não sabia disso. Então, até hoje tem gente que acha que eu sou o maior babaca de todos, mas ninguém nunca nem viu. Mas não tenho o que fazer. Todos passaram por isso, também tenho que passar. Um pouco disso também é porque eles queriam armar um circo, né? E eu não quis armar esse circo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu tô fazendo tudo de improviso, viu? Tô fazendo tudo na hora. Eu só tenho anotado aqui o tópico. E depois eu vou lá e falo em cima dele. Então tem muita coisa que fica faltando falar. Tem muita coisa que eu falo que nem precisava falar. Não precisava falar algumas coisas, mas eu falo mesmo assim, nossa, tô rotando por causa do café. Tem outra coisa que acontece também, mas isso eu vou explicar em outro episódio, que eu dou nome diferente para as coisas, porque como eu sou paranoico, eu vivo pensando, eu vivo cheio de ideia na cabeça, cheio de ideia. E aí, como eu não quero que, sei lá, eu tenho medo de ver minha ideia em outro lugar, que não seja fora da minha cabeça, ou sendo feita por outra pessoa, então eu crio nomenclatura para as coisas. Então a Monique eu chamo ela de alemã russa, o Felipe Neto de Felipinho, tá ligado? Eu mudo alguma coisa. Às vezes dá pra perceber o que eu falei, mas às vezes não dá. Por exemplo, como eu moro numa das 5 melhores cidades do Brasil, não tô sendo arrogante nem tô me achando. Ela é realmente tá entre as 5 melhores cidades do Brasil, a minha cidade. Não sei se em tudo, mas tem um ou outro critério ali que ela é uma das 5 melhores do Brasil. Como eu moro nessa cidade, eu costumo falar que eu sou francês, porque Paris é assim, né? Então eu fico brincando falando que eu sou francês. Mas é claro que eu não sou francês e é claro que essa cidade não é Paris. Paris é 10, 15, 20 vezes melhor que aqui. Mas eu falo pra brincar, porque aqui tá entre as 5 melhores do país. Mas não é em tudo, não é tipo assim, aqui é menos desemprego, aqui é menos. Não é todos o critério. É um ou outro critério que ela tá entre as 5 melhores do Brasil. Tem mais coisa pra falar sobre o maior babaca de todos, mas eu não lembro. Tem uma coisa que eu vou falar agora que pra mim é paranoia, mas pode ser que seja uma verdade por eu ter passado por essas fases. Quando eu era o maior babaca de todos, era a época que eu comecei a mexer na internet. Aí a internet começou a mudar.
O YouTube mudou, porque não precisava mais de 10 mil views para ser afiliado com o YouTube lá, ser parceiro do YouTube. Mudou isso. Mudou para 4 mil horas. Mudou, o YouTube mudou. Depois o Facebook mudou também. Aí depois de um tempo a Twitch, mas a Twitch acho que não tem nada a ver comigo. Mas eu lembro que eu entrei no TikTok e você ganhava dinheiro assistindo vídeo no TikTok antigamente. Aí eu fiquei uma semana lá farmando, farmei uns 16, 15 reais. Aí na segunda semana quando eu fui farmar eles tiraram isso. Eles mudaram, até hoje não dá pra farmar mais lá no TikTok. Aí eu entrei no Kawaii. Aí eu fiquei uma semana farmando no Kawaii, no Kwai, né, no Kwai. E aí eles tiraram o farm do Kwai também. Aí não dá pra ganhar mais dinheiro assistindo vídeo. Depois eles colocaram de novo, só que daí ganhava menos. Isso pode ter acontecido por eles acharem que eu era o maior babaca de todos. Muitas coisas acontecem quando as pessoas acham que você é o maior babaca de todos. Uma delas, que nem eu falei da mulherada, é que elas queriam me ensinar uma lição. Eu não sabia disso. Na minha cabeça, eu sendo o maior babaca de todos, como eu sou nerd e não gosto de babaquice, eu não gosto de babaquice, porque eu sou nerd. A babaquice é o contrário da nerdice. É tipo assim, o branco é contrário do preto, o Inter é contrário do Grêmio, mas um depende do outro. Eu não posso nem entrar muito em Inter e Grêmio, senão vão pensar que eu estou fazendo discurso de ódio. Como a nerdice é contrário da babaquice. O nerd não é o babaca, e o babaca não é nerd. Pode acontecer de ser, mas é mais difícil. Um é contrário do outro. E eu não gosto da babaquice. Na minha cabeça eu pensei, pô, vou ser babaca que as mulheres não vão me querer. Aí eu caso com a alemã russa. Naquela época, caso com a alemã russa, vou ser babaca. Mas o que aconteceu daí? Quiseram me ensinar um monte de lição. E eu sabia que isso ia acontecer? Eu não sabia. Mas aconteceu. E pode ser que a internet tenha mudado por isso. Não sei se é verdade, não sei se é real isso, ou se é só coisa da minha cabeça. Mas eu sei que a internet mudou. Talvez ela sempre mudou e eu nunca percebi. Porque antes eu não trabalhava nela. Talvez ela sempre esteve em constante evolução e eu nunca percebi. Ou eles acharam que eu era o maior babaca de todos mesmo. Tem gente até hoje que acha que eu sou o maior babaca de todos, mas isso eu já falei, né? Naquela fase eu tava assim, tipo. Lembra que eu falei que eu ia no cabaré. Não, cabaré é jeito feio de falar. Eu ia na casa de burlesco de 2 a 4 vezes por ano. Com a alemã russa, eu comecei a ir todo mês. Todo mês. Então, pra um cara que ia 4 vezes no máximo em um ano, em 2 anos que eu fiquei lá tentando casar com a alemã russa, eu fui 12 vezes num ano. Ao invés de 4, eu fui 12 no ano. Teve meses até que eu fui assim 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Então isso me fez ter uma vontade. E era diferente das outras vezes que eu ia. Era diferente. Não era a mesma coisa que a gente fazia igual as outras vezes quando eu ia. Isso me fez ficar meio. Fazer meu sangue ferver, tá ligado? Por causa de relação de intercurso. Esqueci como é que Sheldon fala. De relação de sexo. Fazer meu sangue ferver na época da alemã russa. Isso ficou até hoje. Então, às vezes eu fico assim meio com cara de. Ah, esse cara aí deve ser tarado, esse cara deve ser doente do sexo. Esse cara aí deve ser viciado. Acho que tudo isso deve ser verdade, mas eu sou controlado. Mas isso ficou até hoje. E nessa época aí que eu fazia babaquice, eu acho que já era desse jeito. E isso ajudou a reforçar a ideia de que eu era um babaca. Porque os babacas geralmente são os caras que estão sempre. Que não liga pra sentimento, que briga, que gosta de sexo. É só ver esse reality show aí que vai entender o que é um babaca. E como eu ia ver mais a alemã russa do que eu ia antes na casa de burlesco, ia mais vezes na casa de burlesco para ver ela. E aquilo fazia meu sangue ferver. E com o sangue fervendo, quem via percebia isso em mim. Então a pessoa pensava, pô, então ele é um babaca, porque via eu daquela forma e já pensava, esse cara deve ser babaca mesmo. Não deve ser só coisa da cabeça dele, não deve ser só frase que ele está tirando de algum lugar. Ele deve ser assim mesmo. Isso deu força para as pessoas acreditarem que eu, quando era Aurélio Costa, nessa época, era realmente um babaca. Então é isso, esse é o maior babaca de todos. Que é uma verdade, ou só uma coisa da minha cabeça que todo mundo acredita. Agora eu vou deixar a critério de quem vê aí pela live, ou quem for ver no YouTube, julgar se é tudo verdade isso que eu falei,
ou se é tudo paranoia. Porque tem coisa que só existe na minha cabeça que todo mundo acredita. E tem coisa que é verdade que todo mundo pensa que só existe na minha cabeça. Não fica a seu critério. Isso é uma verdade absoluta? É isso? Esse é o futuro da humanidade? Não, tô brincando. É isso que vai fazer o dólar subir ou abaixar? Ou é só paranoia? Isso vai mudar minha vida? Ou foi só uma fase? Fica a seu critério. Ainda falta 5 minutos para mim trocar a tela, colocar a tela lá da Liga da Justiça, só que eu já não tenho mais o que falar. Se eu começar a falar agora, eu vou encher linguiça. Na verdade, acho que os 10 ou os últimos 5 minutos, tudo que eu falei, não foi encher linguiça porque foi a verdade, na verdade, que eu falei. Mas assim, eu já tava meio que sem assunto, tá ligado? Eu tive que buscar lá no fundo da memória alguma coisa para continuar preenchendo esse espaço. Deixa eu ver aqui se tem. Ah, o quarto episódio dá pra falar mais sobre os YouTubers. Por que os YouTubers? E por que Felipinho? Entendeu? Dá pra falar mais sobre isso. Mas é só no quarto episódio, esse é o segundo. No terceiro vai ser Caminho do Suicídio. Não existe Caminho do Suicídio. Nenhum lugar você vai ver Caminho do Suicídio. Só que lembra quando eu falei que eu queria nomenclatura para as coisas, para as pessoas não entenderem muito bem do que eu tô falando? O que é esse Caminho do Suicídio, na verdade, são fases. São fases da vida da pessoa que levam ela a cometer suicídio. Ou se a pessoa for desequilibrada também. No meu caso, eu tenho as duas coisas. Eu sou um pouco desequilibrado e passei pelas fases. Mas como eu não queria que ninguém soubesse que eu estava nessas fases e nem que eu estava desequilibrado, eu chamava de caminho do suicídio. Depois eu vou explicar no terceiro episódio o que leva a pessoa para o caminho do suicídio. Que nem a raiva pode levar a isso, casar com uma stripper, que nem eu falei no começo desse vídeo, ou no meio desse vídeo, eu não lembro, pode levar a isso. Traição pode levar a isso. São várias coisas que levam ao suicídio. Aí eu chamo tudo isso de caminho do suicídio. No começo ninguém entendia, mas eu vou explicar no terceiro episódio. Aí no quarto eu vou falar sobre os YouTubers. No quinto eu falo sobre a treta com a mídia. No sexto eu falo sobre raiva e ódio. E no sétimo, que é o último, eu encerro. Aí, o que vai acontecer? Como eu quero lançar esses projetos já logo, porque eu estou ansioso, eu não vou fazer toda terça um diário do pensamento. Eu vou fazer um por dia. Aí hoje vai ter, aí domingo vai ter mais um, e até sexta-feira, até quinta-feira da semana que vem vai ter, vão ser 7. Quando acabar o diário do pensamento, quando acabar esses 6 dias que faltam, mais esses 5 dias que faltam, eu vou lançar essas melhorias que eu quero lançar no grupo e no Instagram. E na página também. Na página da editora. Eu vou lançar tudo isso depois que eu terminar o diário do pensamento. Bom, é isso. Não tem mais o que falar. Eu esqueci de colocar no título, era pra colocar assim, o título. Maior babaca de todos, mais máscara. Mas eu esqueci de colocar isso. Na hora que eu for colocar o vídeo no YouTube, eu vou colocar. Acho que deve estar saindo de fundo minha voz no feedback, porque eu deixei muito alto e não fiquei muito atento no que eu ia falar e não prestei atenção no áudio. Eu falei até demais, né? Falei rápido. Falei pra caramba. Mas eu não conheço nenhuma dessas pessoas, viu? Mesmo eu tendo falado que essas pessoas me ajudaram nessas fases aí, seja a Kefra, seja o Felipe Neto, seja o Neymar, seja a Paula Toller, que eu não falei ainda, seja a mídia, nenhuma dessas pessoas que me ajudaram eu conheço pessoalmente. Nenhuma. Mas o povo acredita, então tem que falar no diário do pensamento. O povo acredita que eu sou congregado com essas pessoas, pessoalmente. Assim, o trabalho deles eu conheço. O trabalho deles eu conheço. Mas pessoalmente, assim mesmo, sei lá, a gente jantou junto, a gente bateu uma bola, isso nunca aconteceu. Mas eu tenho que falar tudo isso no Diário do Pensamento, que são todas as verdades, né? Não o povo fica achando que eu combinei, que é o quarto episódio, e aí isso aqui já esclarece tudo. Falta só um minuto. Quando essa frase sair, quando essa parte que eu tô falando agora sair aí na live, já vai ter dado 13 horas. Então eu já vou mudar a tela, que na hora que der 13 horas pra vocês aí já vai ter mudado. Então é isso. Esse foi o número 2 do Diário do Pensamento. Domingo tem mais. Vai ter uma por dia agora. E é isso. Eu vou trocar a tela, deixar a tela da Liga da Justiça. A hora que eu voltar, eu volto desenhando. Fui.